a beleza espartana, né? A virilidade e a beleza espartana. Sabemos que os gregos misturavam aquilo que você quer ser com aquilo que você faz. Um homem que é virtuoso, ele também deveria parecer virtuoso. Aquilo que é dentro de você reflete naquilo que você é externamente. Então, se você é um homem forte, por que a sua postura, o seu corpo, as suas palavras e o seu tom de voz não são de uma pessoa forte, decidida ou íntegra? É o tal do fake it still make it, né? É o que finja até sê-lo. A virtude, ela era prática. E aqui, né, como claro, na Esparta, uma sociedade grega, que haviam várias polis na Grécia, né? Esparta era uma delas. E, claro, não fugia tanto assim a essa regra. E o diretor queria entender, queria exaltar essa questão. Porque eles não eram apenas uma sociedade de virtuosos mentalmente. Eles eram virtuosos também na sua fisicalidade. Então, a estética já moralizava a pessoa. Você vê um homem forte, você já entendia que ele também era forte no interior dele. Não havia essa ambiguidade de um maromba que é um completo inepto mentalmente ou em questão de valores e princípios. Ambos eram equilibrados nesse sentido, o interior e o exterior. Porque se ele conseguiu a virtude da força externa, é porque ele primeiro adquiriu ela internamente. E o Snyder, ele foca muito na ideia dos músculos, dos cortes e tudo mais, porque são homens retos. É uma forma dele dizer que todo espartano que você vê é um reflexo da sociedade que ele vive. Dieta regulada, né? Treinos desde a infância, passando pelo ardor físico, psicológico, e moldaram os homens que são hoje. Então você não vê homens, por exemplo, com sobrepeso, ou com uma postura estranha, ou que não tem um olhar decidido. Então o belo e o viril é um ataque direto à emasculação e à fraqueza. Então você olha para o espartano, cara, ele não é só forte fisicamente. Se ele é assim fisicamente, brother, é porque internamente ele já é brabo demais. E é essa a ideia de você ver todos os espartanos sem camisa, com um treino de perna em dia, né? Já que estão todos de tanga. Sem bagagem, andando leve, apenas com capas, lanças, espadas e escudos. É essa a ideia de escolher a estética do filme nessa vibe aqui, né? Eufíaltes é um espartano, filho de um ferreiro, que serviu bem a Esparta e que quer lutar. A feiura dele já é um spoiler do que há dentro dele. Como eu disse, o filme usa a estética para demonstrar, através da beleza, quem é digno internamente ou quem não é. Essa é a linguagem do filme. Os belos são bons, os feios são ruins. Essa é a ideia. Por quê? Porque o que é interno seu reflete no externo. Então, se a pessoa é bela internamente, externamente ela vai ser uma pessoa bela também. Então o Eufíaltes, assim que ele aparece, mesmo querendo lutar ao lado de Leônidas, já é um spoiler de que ele vai ser uma pessoa que tem um conflito interno. Ele é um homem inacabado internamente. Ele possui lapsos de virtude, mas ele não consegue exercer. E pior de tudo, ele também é o homem que não consegue se encaixar na hierarquia espartana. Como eu disse, a sociedade espartana ela é hierárquica. E Eufíaltes podia ajudar, ao seu modo, mesmo com seu corpo debilitado, a sociedade espartana do seu jeito. Tanto que Leônidas diz, você pode nos acompanhar, mas você pode alimentar os feridos, né? Trazer bandagens, mas lutar você não vai poder. Saiba o seu lugar na sociedade, a sua vocação é outra, Eufíaltes. Não é estar nas fileiras, porque precisamos de homens fortes e já acabados para erguer o escudo, porque a eficácia da formação espartana, dito inclusive no filme, é que todos estejam na mesma altura com um escudo. Enquanto um ataca, o companheiro do lado é a defesa daquele que abaixou sua guarda para atacar. Então Eufíaltes no front seria uma deficiência na formação. Então não era uma maldade do Leônidas. Mas claro, como o filme usa a estética para dizer quem é bom, quem é completo e quem é incompleto,
Elfialt já era incompleto antes mesmo de decidir tentar lutar. E ele fica frustrado. Ele não consegue entender que a sociedade espartana ela é vertical. E aí, claro, né, ele se corrompe. Por não conseguir lutar e reconhecer os seus limites, ele se vira contra os seus aliados. E ele busca o quê? Ele busca se reinventar dentro da cidade espartana. Ele se conforma com a sua casta, que ele não nasceu para ser um guerreiro, mas talvez para ser um mensageiro, para ser um cuidador, um paramédico, enfim, algo do tipo. Não. Ele muda de sociedade. A sua frustração é tanta que ele sai da sociedade espartana. Porque ele não consegue se encaixar na hierarquia espartana. Ele é um homem incompleto. Certo? E é claro que a sociedade persa é aquela que o acolhe. Não só o acolhe, mas também entende que ali todo mundo pode tudo. Mesmo um homem incompleto como ele pode chegar ao poder. Tanto que a primeira coisa que ele consegue ali é o quê? Mulheres e ouro. Diferente da espartana, onde ele era apenas um guerreiro inacabado. Então é o paralelo que o diretor quis fazer ali. Que na persa, mesmo você não sendo um homem digno, você consegue subir na hierarquia. Nessa brincadeira parece ser muito similar à nossa atual, né? Homens podres no poder. Por quê? Porque fizeram as conexões certas. Simplesmente por isso. Mas se pudéssemos ver a face deles, seriam tão horrendos como Elfialt. Alguns até são, na real, né? Mas enfim. Essa é a simbologia do Elfialtes. Feio internamente e, portanto, também externamente. Mudando de sociedade por ter sido rechaçado e não reconhecer o seu lugar na hierarquia espartana. O Leônidas, ele não está buscando ser herói. Ele concluiu isso nos 5 primeiros minutos de filme. Aquele flashback já é a jornada que filmes demoram 2 horas para contar. Porque não era esse o filme que o diretor Snyder queria contar. O que ele queria contar aqui, agora presta atenção. O que ele queria contar aqui é a jornada do rei e não do herói. Do herói que concluiu a sua jornada e agora tem o fardo de liderar. Porque o herói, ele não lidera, ele está em uma jornada interior de descobrimento. Tanto que todo o filme acaba com o herói construindo a sua personalidade e fazendo um grande feito. Mas e a partir dali? É esse o ponto que o filme nos traz. O que acontece com o herói depois da sua conquista, depois que ele virou rei? Por isso que o seu núcleo de apoio ali são de homens tão fortes quanto ele. Pensa bem, toda a mitologia simbólica do crescimento de um herói, presta atenção nos filmes. O herói ele nunca está sozinho. Ele é aquele cara impulsivo, inacabado, ainda em processo de desenvolvimento, como todos nós aqui, né? E que possui figuras centrais ao lado dele. Algum sidekick. Vamos colocar aqui o Skywalker, por exemplo. O Skywalker, ele possui 2 robôs do lado dele. Um é extremamente racional e o outro é extremamente emocional. O R2-D2, que é o emocional, né? Que nem fala, inclusive, é só impulso. E o Dourado, que eu esqueci o nome dele agora, que é o mais estático, que não mexe muito os braços e tal. Que é aquele que é basicamente uma enciclopédia humana, né? Por quê? O herói está na jornada dele alicerçado por 2 pilares, a razão e a emoção. E quando ele sai do seu eixo, os robôs o colocam no lugar. Para pra pensar nessa trindade, o herói está no meio, entre 2 polos. E a missão do herói é equilibrar a opinião da razão e da emoção para seguir essa jornada. Aquele que completou a sua jornada do herói, ele não precisa mais desses elencos de apoio. É o caso do Leônidas. A história aqui é outra. Ele já é rei. Então o que ele precisa apenas é de um bom bardo. Um bom mensageiro. Alguém que vai contar a sua história e os seus feitos. Porque ele não precisa mais da razão e a emoção. Ele já é os 2 num homem só. Ele já é um rei sábio. Ele já dominou a razão e a emoção. Ele já é um rei justo. E quem é esse homem na obra do Snyder? É o nosso saudoso Dilius. É o amigo que é o arquétipo do bardo, do mensageiro. Ele vai ser o homem que ao fim do filme vai contar a história para as legiões que ficaram para trás.
você vai voltar e dizer como morremos, ou melhor, como vivemos, como homens. Agora vai. E ele vai. E ele conta a história de Leônidas dos 300 de Esparta que morreram pelas mãos do Império.